Alô, galera goiana, alô, galera colorada, alô, galera rubro-negra, aquele abraço. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Jogando pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Goiano, Atlético e Vila Nova empataram por 2-2 no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. A equipe rubro-negra esteve duas vezes à frente do placar, mas os colorados conseguiram buscar a igualdade nas duas situações. A partir de agora eu vou trazer para vocês aqui uma análise tática, técnica e de desempenho individual também dos jogadores neste clássico, o Atletigre de número 295 na história. Logo depois da vinheta de abertura eu trago os detalhes. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao nosso canal, é uma satisfação contar com a sua audiência. Se inscreva, né? Caso você ainda não for inscrito no canal, assim você ajuda a fortalecer o nosso trabalho, assim como se você curtir as nossas publicações, deixar o like nas publicações e também fazer o seu comentário. Ele é sempre muito bem-vindo aqui neste espaço que é altamente democrático. Este vídeo tem um oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, cama, mesa e banho, papelaria, bijuterias, calçados. É uma loja completa para te atender muito bem. A Lutei Magazine fica ali na Avenida Ubaldina Nave de Brito, bem ao lado do Centro Comunitário do Jardim Balneário Minha Ponte. No Instagram, @Lutei Magazine. WhatsApp para você tirar uma informação, pegar uma localização e o que mais você precisar, 99402-7562. Lutei Magazine, o melhor atendimento da capital, oferece a análise de Vila Nova 2, Atlético 2 pelo Campeonato Goiano. Vamos começar falando do jogo. Um jogo com alternância no domínio. O Atlético começou bem melhor do que o Vila Nova, dominando o jogo, controlando a bola, controlando o jogo, não deixando a equipe colorada sair. O Atlético fazia uma pressão alta, conseguia roubar a bola até com certa facilidade do time do Vila e encontrava muito espaço na defesa colorada, especialmente pelo lado esquerdo da defesa, direito do ataque rubro-negro. O Vila Nova tinha uma dificuldade de recomposição por este setor com o Guilherme Parede. Em alguns momentos, o Atlético conseguia fazer um 2 contra 1 ou um 3 contra 2 em cima do Diego Renan e do Souza, que cobria aquele lado. E aí por ali saiu o gol do Atlético, até uma jogada bonita, mas também que mostrou a fragilidade do sistema defensivo do Vila por aquele setor. Cruzamento da direita do Ayrton e o Luiz Fernando tocou para abrir o placar. O Atlético ainda exerceu esse domínio até por volta ali dos 15 minutos. O Vila melhorou na partida, conseguiu equilibrar o jogo e na reta final do primeiro tempo o Vila já era melhor no jogo. Incomodava muito o goleiro Ronaldo, explorava demais as deficiências que o Atlético também passou a demonstrar, tanto na sua ala, pelo lado esquerdo, como no miolo da zaga também. Dava muito espaço para o Neto Baiano. Ele obrigou o goleiro Ronaldo a fazer uma boa defesa, o Souza obrigou o Ronaldo a fazer outra boa defesa, até que não teve jeito. O Neto Pessoa, numa excelente enfiada de bola para o Guilherme Parede. O Ronaldo chega a fazer uma grande defesa, mas no rebote a bola bate no Emerson Santos e entra. A pressão do Vila surtiu efeito. Veio o segundo tempo, começou parecido com o primeiro, em que pese um pouco mais equilibrado. O Atlético não teve tanto domínio no início do segundo tempo como teve no início do primeiro, mas o Atlético era melhor no jogo naquele momento. E outra vez com o Luiz Fernando, outra vez numa jogada criada pelo lado esquerdo da defesa do Atlético, mais uma vez no cruzamento do Ayrton. Viram como as coisas se repetiram? Jogada pela direita, em cima do lado esquerdo da defesa do Vila, com o Ayrton cruzando e com o Luiz Fernando aproveitando-se entre os zagueiros do Vila para fazer o gol. 2-1 para o Atlético. Pareceu que o Atlético poderia matar o jogo, até porque o Vila começou a dar espaços defensivos, mas assim como aconteceu no primeiro tempo, o Vila Nova logo equilibrou o jogo, tirou completamente a posse de bola do Atlético. O Atlético não chegava mais ao ataque, apenas tentava ligações diretas, mas sem muito sucesso. E o Vila voltou a pressionar o Atlético
colocou uma bola na trave, obrigou o goleiro Ronaldo a fazer uma grande defesa na finalização do Neto Pessoa ali de dentro da pequena área, até que aos 45 minutos, de tanto pressionar, outra vez uma jogada pelo lado esquerdo da defesa do Atlético, o Souza cabeceou e fez o gol de empate do Vila. É, no futebol, assim, eu não tenho que quem cria mais merece ganhar, né? Merece ganhar quem faz mais gols, porque a competência, a eficiência, ela tem um peso decisivo no futebol. E faltou ao ataque do Vila eficiência. O Vila criou mais do que o Atlético no jogo. O Atlético foi mais eficiente nas finalizações. O Atlético teve assim, chances claras, duas. E as duas o Atlético acabou transformando em gol. O Vila conseguiu criar pelo menos 4 ou 5 grandes oportunidades, mas não fez. O Neto Pessoa errou uma, o Souza errou outra no primeiro tempo. É, Neto Pessoa errou duas, uma no primeiro tempo e outra no segundo. O Souza perdeu outra. Então o Atlético também fez prevalecer, além da sua eficiência ofensiva, a eficiência do seu goleiro, que para mim foi o ponto de desequilíbrio para que o Atlético não perdesse esse jogo no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Então o Vila criou mais do que o Atlético, mas não conseguiu converter essa maior criatividade, esse número maior de oportunidades de gol em gols, por conta de deficiências na finalização, mas também parte disso por conta de um grande desempenho do goleiro do Atlético, o Ronaldo, que é um goleiro que faz a diferença a favor da equipe rubro-negra em diversos jogos desde que estreou com a camisa rubro-negra. Taticamente, as duas equipes atuaram num 4-2-3-1. O Vila Nova na reta final do segundo tempo, quando batia o desespero de buscar o empate, jogou praticamente num 4-3-3, espetando 3 atacantes o tempo inteiro em cima da linha defensiva do Atlético. Já o Atlético apostava muito, tanto no final do primeiro tempo como no final do segundo tempo, na transição rápida, nos contra-ataques, mas o Atlético não foi eficiente. Tanto é que no jogo, o Atlético, apesar de em alguns momentos ter espaço para fazer isso, não conseguiu executar nenhum contra-ataque com qualidade. Este é um ponto que a equipe rubro-negra terá que evoluir, porque você tem o resultado a seu favor, tem um adversário exposto e você não tira vantagem nisso, você corre o risco de ceder um empate, como aconteceu no primeiro tempo, como aconteceu também na segunda etapa. E o Vila Nova precisa melhorar o seu início de jogo. O Vila não iniciou o jogo bem contra o Anápolis, o segundo tempo, nos jogos contra o Crack, até que no primeiro tempo achei que o início do Vila foi um pouco melhor, mas no segundo tempo não foi bom. Contra o Atlético não foi bom o início do primeiro tempo, não foi bom o início do segundo tempo. O Vila tá parecendo um time a lenha, sabe? Demora demais para esquentar. Tem que esquentar mais rápido no jogo, porque não é toda vez que você vai sair atrás do placar contra um adversário competitivo como o Atlético e vai conseguir buscar o empate como o Vila conseguiu 2 vezes neste domingo no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Então são desafios que as duas equipes têm, do técnico Claudinei Oliveira e também do técnico Eduardo Souza. Outro aspecto que me preocupa nos dois times, eu falo me preocupa a longo prazo, os sistemas defensivos. Achei os dois sistemas defensivos frágeis. Quando foram atacados, agredidos, deram muitos sinais de fraqueza. Nos momentos em que o Atlético se predispôs a ir ao ataque, a agredir o Vila, o Atlético encontrou espaços e espaços tranquilos na defesa do Vila. E quando o Atlético foi atacado pelo Vila, a defesa rubro-negra também ofereceu diversas oportunidades para o time do Vila Nova ao longo do jogo. Então, as duas diretorias precisam ficar alertas com isso. Daqui um mês, mais ou menos, eu falo de agora, porque assim, o jogador tem que chegar, tem que adaptar, o treinador tem que trabalhar, porque daqui um mês, mais ou menos, começam-se decisões. Reta final do Campeonato Goiano, Copa do Brasil, a Copa Verde para o Vila. Então essas equipes defensivamente precisam estar bem mais evoluídas do que estão neste momento, sob pena de isso ter custos caros, como por exemplo ficar fora de competições importantes, como a reta final do Goiano, que não deve ser um grande problema para eles, mas principalmente em relação à Copa do Brasil, que é uma competição muito importante
esportivamente e financeiramente para o calendário das duas equipes. Vamos falar um pouquinho aqui individualmente dos jogadores. Vou até colocar aqui as escalações para a gente tratar disso. Aí está o Vila Nova. Vanderlei, participação discreta dentro do jogo. Marcelinho, achei que foi irregular, vamos colocar dessa forma. Donato jogou apenas 2 minutos, Carlos Alexandre entrou no lugar dele, não deu sustentabilidade defensiva. O Jordan também não deu essa sustentabilidade defensiva. Diego Renan não foi bem. E além disso, o Vila precisa corrigir uma questão da recomposição do homem que atua pelo lado. O Guilherme Parede não conseguiu, pelo menos ontem, fazer essa recomposição com qualidade. Então, além de uma partida fraca do Diego Renan, muitas vezes as coisas estourou em cima dele ali num 2 contra 1 ou num 3 contra 2, quando o Souza fazia cobertura por aquele setor. Rodrigo Gelado entrou já no final, sem grande participação. Ralf, muito bem no jogo. E eu falo aqui que eu fui um dos que achei que o Vila não deveria ter renovado com o Ralf. Mas o Ralf fez uma grande partida. Souza foi bem na partida também. Apareceu bem no setor ofensivo. Fez um gol e ainda obrigou o goleiro Ronaldo a fazer uma boa defesa. Marlone não foi bem. Até agora só aquele jogo contra o Goiânia. Yuri entrou. Vai ter que melhorar demais para ser eficiente, para ser útil para a equipe do Vila Nova. Lourenço, mais uma vez, não gostei. O João Lucas entrou, foi bem, outra vez, não foi brilhante, mas foi bem, participou das jogadas ofensivas quando entrou. Neto Pessoa é muito bom centroavante, muito bom centroavante. É um jogador que eu, inclusive, critiquei a substituição do técnico Claudinei Oliveira quando tirou ele do jogo, numa reta final, em que o Vila perdia por 2-1 e jogava dentro do campo do Atlético. Vinícius Leite não acrescentou grande coisa. Guilherme Parede, muito bom, tecnicamente falando. No setor ofensivo, ajuda a equipe, deu uma dinâmica interessante ao ataque colorado, mas defensivamente ele tem muitas dificuldades. E por que eu falo defensivamente? Porque é muito difícil você jogar com o ponteiro hoje sem ele ter uma obrigação defensiva muito grande. Para ele não ter, o meia tem que ter. Então, esse é um desafio para o técnico Claudinei Oliveira. Vamos agora à equipe do Atlético. Ronaldo, grande partida do Ronaldo, foi decisivo para que o Atlético não perdesse o jogo. Rodrigo Soares foi bem no início, onde ele conseguiu explorar bem essa deficiência defensiva do Vila pelo lado esquerdo. Depois ficou mais recluso na marcação. Lucas Gasal. Para mim, o Atlético terá que ter um jogador com mais qualidade para jogar uma Série B. Tem muitas dificuldades o jogador, dificuldades com a bola, dificuldades sem a bola. No lance em que o Neto Pessoa obriga o goleiro Ronaldo a fazer uma boa defesa no primeiro tempo, ele demora demais para entender a jogada, para fazer a cobertura. Então, tem muitas dificuldades o zagueiro central do Atlético. Para ser titular, para ser um jogador competitivo, para jogar uma Série B do Campeonato Brasileiro, vai ter que melhorar muito. Até agora, para mim, é um jogador que deixa muito a desejar. O Emerson Santos não foi brilhante, mas foi melhor do que o seu companheiro. O gol contra foi um azar, né? A bola bateu nele. O Jefferson, muitas dificuldades na marcação, mas a gente já conhece isso, né, de outros carnavais. Para mim, o Atlético precisa de um lateral esquerdo para ser titular para ontem. Não vejo nem o Jefferson, nem o Moraes competitivo por aquele setor. O Mikael não foi bem, não gostei, foi substituído no intervalo pelo Thiago Medeiros. O Haldane, até achei que começou bem, mas fisicamente me parece estar com muitas dificuldades, teve que ser substituído pelo Ramon, que entrou no segundo tempo. O Ayrton é o grande jogador do Atlético até este momento no Campeonato Goiano. Foi decisivo contra o Iporá, deu 2 assistências para o Luiz Fernando ontem, muito bem o Ayrton. Bruno Tubarão entrou, outra vez foi discreto. Shailon foi bem no primeiro tempo, gostei do Shailon no primeiro tempo. O Kelvin não fez uma grande partida. Felipe Viseu entrou, foi discreto. E o Luiz Fernando foi decisivo, mostrando muita presença de área. O Luiz Fernando hoje é um jogador que dá opção ao Eduardo Souza para atuar nas 3 posições de ataque. Pode pôr ele do lado direito, pode pôr ele do lado esquerdo, pode pôr ele centralizado. Até outro dia citei que para mim o Luiz Fernando é candidato a ser um dos melhores jogadores do Campeonato Goiano, por isso tem essa capacidade e ontem mais uma vez deixou muito claro o seu poder.
Então, foram as minhas impressões sobre os jogadores do Vila e também do Atlético. Você, torcedor, fique à vontade para fazer a sua análise, concordar, discordar de mim. O espaço aqui é sempre muito aberto. Se ainda não for inscrito, te convido a se inscrever. Se não deixou o like, deixe aquele like para fortalecer o nosso trabalho, tá bem? Essa foi a análise de Vila Nova 2, Atlético 2, aqui no Futebol 62. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.